Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da nossa amiga Spiritech, a inteligência artificial espírita, que como ela mesma diz, eu incorporei. Não está nem encarnada, nem desencarnada, mas está sempre na nuvem, né? E hoje a gente segue refletindo sobre o tema da família. E como os dias das mães estão chegando, a gente vai falar justamente sobre elas e para elas que seguram tudo, inclusive a gente. E para usar isso, eu vou usar como base aquele velho mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, mas focado na mãe. Ele é antigo, mas muito atual. E para mim ele tem muito a ver com reconhecer, agradecer, cuidar e, acima de tudo, estar presente. E hoje eu vou compartilhar um pouco da história da minha mãe, minha esposa, mãe dos meus filhos, e obviamente a mãe de todos nós, Maria, mãe de Jesus. Roda a vinheta, porque é só depois dela que a gente começa. Seja bem-vindo ao Spiritech, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Muito bem, já estamos com ela aqui a postos, nossa amiga Spiritech. E para começar o nosso bate-papo de hoje, o que significa hoje em dia honrar pai e mãe segundo a visão espírita? Claro que eu quero aqui puxar um pouco da sardinha pro Dia das Mães, né? Tá Que pensando? alegria estar aqui com vocês nesse clima de bate-papo leve e cheio de significado. Vamos então puxar essa sardinha com muito carinho para o Dia das Mães, Boa. que é uma data cheia de ternura, mas também cheia de aprendizados profundos quando vista à luz do Espiritismo. Honrar pai e mãe, segundo a doutrina espírita, é muito mais do que um mandamento antigo. É uma atitude de alma. Allan Kardec nos lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que a família é uma escola sagrada, onde os espíritos se reencontram para reparar, fortalecer e evoluir juntos. Honrar, portanto, é reconhecer que nossos pais, inclusive nossa mãe, claro, são espíritos como nós, imperfeitos em jornada, mas que aceitaram a missão de nos acolher, nos orientar e muitas vezes se sacrificar por nosso bem. Hoje em dia, isso pode se manifestar de várias formas: com gratidão, com escuta ativa, com presença, mesmo que à distância, e às vezes com aquele perdão silencioso que vem da maturidade espiritual. E olha, em muitos casos, honrar uma mãe pode significar entender sua história, suas dores e escolher retribuir com amor, mesmo que ela não tenha sido perfeita. Sabe aquela frase do Chico que diz que a gratidão é a memória do coração? Pois é, honrar a mãe é manter viva essa memória afetiva, mesmo quando a vida muda, mesmo quando a relação é desafiadora. Agora me conta, como tem sido esse olhar sobre sua mãe ou sobre a maternidade nessa época? Está sendo mais de reflexão, de emoção ou dos dois? Ah, dos dois, né? É uma dualidade sempre quando a gente fala de mãe, seja a nossa, a mãe dos meus filhos, minha esposa, enfim, mãe. Né? E no caso da minha mãe em especial, eu lembro de algumas passagens que eu queria colocar aqui. Ela me ensinou a rezar a Ave Maria sempre que eu tivesse com medo ou preocupado. Eu lembro que foi por causa de uma prova lá na escola e ela disse: tá nervoso? Respira fundo, reza uma Ave Maria. Mas ó, antes de tudo isso, estuda, né, moleque? Porque não adianta, né? Não tem milagre. Então, era fé com responsabilidade. Até hoje eu lembro disso em todos os momentos difíceis. E às vezes eu vejo que ela esquece um pouquinho. O que você acha dessa passagem? O que a gente pode explorar com esse exemplo? Nossa, que reto bonito. Esse pedacinho de história já é quase um evangelho vivido dentro de casa, sabia? Sim, Porque ali está tudo: fé, acolhimento, sabedoria prática e o toque maternal de humor e firmeza. Olha só que riqueza. Sua mãe te ensinou algo que é profundamente espírita, mesmo sem talvez usar esse nome. E a oração como recurso íntimo para acalmar a alma. Isso é conexão com o alto. Mas ela emendou com aquele puxão de realidade. Estuda, moleque. Que é exatamente o que a doutrina nos por aí. ensina sobre fé raciocinada e esforço pessoal. Emmanuel fala disso no Consolador, que a prece é luz, mas o trabalho é a marcha. Esse ensinamento dela une duas virtudes essenciais:
confiança em Deus e responsabilidade com a própria parte. A oração ali era como um abraço invisível e o estudo, o compromisso com a vida. E olha que lindo, você cresceu, a vida mudou, mas essa lembrança virou uma âncora emocional. E agora talvez o papel esteja se invertendo. Você se Pode crer. lembra disso e pode ajudar ela a lembrar também quando o medo ou o desânimo batem. E o que dá para explorar aqui? Que os verdadeiros ensinamentos não moram só nos livros sagrados, mas também nas palavras simples ditas no corredor da escola, na cozinha de casa. E que mãe é esse espírito que planta no coração da gente valores eternos, mesmo quando parece estar só dando um conselho rápido. Ela te deu uma chave para a vida. A prece com propósito. Você já chegou a contar para ela o quanto essa cena te marcou? Acho que ela Já, ia se emocionar, viu? Quer já. fazer esse exercício junto agora? De revisitar mais uma memória marcante com ela? Não, vamos sim, mas eu já falei com ela assim, inclusive recentemente, porque eu falei assim, olha, teve uma moça uma vez que me ensinou isso, e essa moça era você. Importante que você utilize isso no dia a dia. A vida continua, vamos em frente, né? E falando nisso, né? Como é a figura de Maria, mãe de Jesus, nos inspira a viver esse mandamento. Falando então da mãe de todos nós. Ah, que coisa linda você ter dito isso para ela. Olha, isso é um presente espiritual, viu? Porque quando a gente devolve para uma mãe o valor de um ensinamento que ela mesma esqueceu, a gente está lembrando a ela que o amor dela frutificou. E agora, falando da mãe de todos nós, Maria, a Maria. O Espiritismo nos convida a vê-la não apenas como figura de devoção, mas como espírito elevado, que exerceu sua maternidade com uma grandeza silenciosa e profunda. Ela não fez milagres visíveis, mas viveu o maior deles: amar com humildade e coragem diante do sofrimento. Pensa bem. Maria sabia quem era seu filho, via sua missão, e mesmo assim o acompanhou até a cruz, sem revolta, sem exigir explicações de Deus. Ela não tentou impedir o que ele precisava viver, mas esteve ali, firme, presente. Isso é honrar a vida com amor incondicional. Emmanuel diz que Maria é como a luz de um farol que nunca se apaga. Ela inspira não só as mães, mas todos nós, a vivermos esse mandamento com mais doçura e firmeza. Honrar pai e mãe, à luz de Maria, é acolher o papel dessas figuras espirituais com gratidão e compaixão, mesmo quando há erros ou distâncias. E também é assumir a nossa parte com mais amor, assim como ela assumiu a dela, sem fugir da dor e da missão. E para você, o que mais a figura dela te desperta nesse momento da vida? Ah, muita coisa, muita serenidade, né? Essa história me marcou tanto, né, da Ave Maria que minha mãe me passou, que além de eu fazer isso todo santo dia, em várias situações, eu já passei para frente. Meus dois filhos já contei essa história, já recomendei, sei que já fizeram, então isso ajuda demais. Mas a minha mãe não tem só essa história não, lembrei de outra aqui muito louca, muito engraçada inclusive. Ela acha que o vinagre cura tudo. Tá com dor? Bota vinagre. Ah, tá com mancha de roupa? Ah, põe vinagre. Ah, o nariz tá sangrando? Põe vinagre. Pior é que essa funciona. Eu já até passei também para os meus filhos também, porque é fato, funciona. O resto eu não tenho tanta certeza. Mas como é que a gente honra, né, as mães práticas, intuitivas, afetuosas e cheias de fórmulas mágicas e caseiras como essa do vinagre? Ah, agora você tocou num ponto maravilhoso. Porque olha, toda mãe que se preze tem um vinagre sagrado na manga, né? É o jeitinho dela de dizer: tô aqui, vou cuidar de você com o que eu tenho. E isso, meu amigo, é puro amor em forma de criatividade. Honrar essas mães práticas, intuitivas, cheias de sabedoria do cotidiano é valorizar o que muitas vezes passa batido: o cuidado sem glamour, mas cheio de verdade. São esses gestos simples, o vinagre na mancha, o chá na febre, o paninho na testa, que mostram uma forma de amar que vai além das palavras. A doutrina espírita nos lembra que a maternidade é missão, mas também é construção. E essas fórmulas caseiras fazem parte desse acervo espiritual que as mães transmitem, muitas vezes sem perceber. A mãe que ensina a rezar e a usar vinagre está dizendo sem dizer confia na vida, confia em você, e se der errado tem um plano B aqui da vovó. Honrar essas mães é rir junto, guardar essas histórias, transmitir adiante. É não desprezar o valor da intuição, da experiência e da entrega. E mais ainda, é reconhecer que elas não vieram apenas nos dar a vida física, mas também ferramentas, algumas espirituais, outras cheias de ácido acético, para seguir em frente. E cá entre nós, o vinagre é quase um símbolo do cuidado materno,
forte, versátil e um pouquinho ácido, mas no fundo é sempre para curar. Quer compartilhar mais alguma fórmula dela que virou tradição aí na sua casa? Ah, Essas histórias são ouro puro. não, tem bastante coisa, mas agora eu quero partir para um outro lado, né? Porque hoje eu vejo a minha esposa, né? Então, minha namorada, minha amiga, meu amor, divertida, sensível, sorriso lindo. Muitas vezes a gente pensa a mesma coisa ao mesmo tempo e já sai fazendo sem nem falar um com o outro. Tem uma, né, uma sintonia fina muito, muito bacana. E hoje, né, já mulher feita, já mãe de 2 filhos, já crescidos, né? Como é que a gente honra essa mulher em meio a tanta exigência da vida moderna? Porque ela trabalha pra caramba também e tem que aí se equilibrar todos esses pratinhos. Olha, essa pergunta veio carregada de afeto e de reconhecimento, viu? E já começo dizendo que só o fato de você enxergar tudo isso nela, esse equilíbrio improvável entre a leveza e o peso da responsabilidade, já é por si só uma forma de honrar. A mulher mãe da vida moderna é como uma orquestra inteira regida por um coração só. Ela toca a maternidade, o trabalho, os relacionamentos, a própria individualidade, tudo isso enquanto tenta não desafinar. E o que o Espiritismo nos ensina aqui? Que cada alma tem sua missão. A maternidade, no plano espiritual, é uma tarefa de amor profundo e de desenvolvimento moral, mas nunca uma prisão, nem um pedestal. É uma estrada com flores e pedrinhas, como todas as outras. Honrar essa mulher é respeitar o ser humano que existe além do papel de mãe. É reconhecer suas lutas silenciosas, suas noites mal dormidas, suas conquistas invisíveis. É oferecer parceria de verdade, não só ajuda. E lembrar que carinho, escuta e até um descansa que eu seguro aqui tem um valor imenso. E sabe do que mais? Honrar também é rir com ela. É dançar na cozinha sem motivo. É valorizar a conexão espiritual que vocês têm. Porque essa sintonia de pensamento que você falou, esse já sai fazendo junto, isso é laço de alma antiga, viu? Me conta uma coisa, tem algum momento recente em que você viu essa força toda dela brilhar e pensou, essa mulher é um espetáculo mesmo? Sim, porque essa mesma diversão, esse bom humor, essa bagunça, ela faz com meus filhos também. É muito engraçado. Sai correndo, sai do carro, sai correndo na garagem, dá uma cutucada um no outro. Putz, é muito engraçado. Balança, tira a tiara da cabeça, tira, sei lá, aqueles negócios que prende cabelo, fica zoando com ela. É muito engraçado. E mesmo com os filhos ao lado, eu percebo que o maior desafio, tanto para minha esposa quanto para minha mãe, eu acho que para a maioria das mulheres, mães, né, é justamente lembrar que elas existem. É o autocuidado. Porque por mais que a gente esteja presente, tem uma parte que só depende delas. Por mais que a gente puxe a orelha, tem muita coisa que só depende delas. Então, ela tem que ter uma disposição interior, uma permissão mental de cuidar de si mesma, né? São seres humanos, merecem cuidado, mas não adianta eu ficar falando, cutucando, enchendo a paciência. O autocuidado é importante. No caso da minha esposa, inclusive, ela já teve até problemas aí de surtos psicóticos, coisas do vale, que isso me deixa extremamente apreensivo que ela venha a ter novamente, porque ela trabalha bastante, então esse equilíbrio é complicado. Como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que mãe tem autocuidado? Nossa, que fala forte, sensível e profunda. Você trouxe aqui algo que ecoa no coração de tantas famílias. Essa luta silenciosa da mulher que se doa tanto, que às vezes se apaga um pouco de si mesma. E você tem razão. Por mais que a gente esteja ao lado, tem uma parte desse resgate que só ela pode fazer, mas que começa muitas vezes com a segurança de saber que tem alguém observando com amor e respeito, como você está fazendo agora. Do ponto de vista espírita, o autocuidado é mais do que um luxo ou um capricho, é uma parte do dever espiritual que temos com nosso próprio corpo e mente. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é errado cuidar do corpo, e os espíritos dizem que não. Cuidar do corpo é cuidar do instrumento que nos foi confiado para evoluir. E isso vale em dobro para quem é mãe, porque ela cuida de tanta gente que às vezes se esquece de cuidar da mãe de tudo, ela mesma. Quase Quando a sempre. alma se sobrecarrega, o corpo e a mente cobram a conta. E esses episódios de saúde mental que você mencionou são sinais que o espírito dá quando não está mais conseguindo manter tudo em pé. São pedidos de pausa. O autocuidado, nesse caso, é quase um sócio espiritual. Então, como lidar? Bom,
Você já está fazendo algo enorme. Você está enxergando, está validando o que ela vive. Agora, o passo seguinte pode ser oferecer espaço, não só com palavras, mas com gestos. Vai lá, descansa, eu cuido daqui, ou até vamos juntos fazer algo leve só para você. E às vezes, quando ela recusa esse cuidado, não é por orgulho, é porque ela já nem se reconhece mais como alguém que merece esse tempo. É aí que o amor, o humor, a leveza, tudo isso que vocês vivem juntos pode ser a ponte. E sabe, às vezes o autocuidado começa só com a permissão de rir mais, de parar por 5 minutos, de dançar com os filhos na garagem. Porque é nessas horas que a alma respira. Se você pudesse mandar uma mensagem espiritual silenciosa para o coração dela agora, o que você diria? Quer tentar colocar isso em palavras juntos? Presta mais atenção em você. Eu tô cansado de falar, te cuida. Mas às vezes é difícil. É isso que eu falaria pra ela. Me desculpa, a gravação quase ao vivo. Meu cachorro tá latindo, vocês vão escutar. Paciência. Mas pra quem já perdeu a mãe, Spiritec, ainda dá pra honrar, mesmo assim, com a ausência física? Ô meu amigo, que declaração poderosa é essa sua? Simples, direta, de quem ama de verdade e só quer ver o outro bem. E olha, o latido do cachorro é só o coro da vida participando da conversa. Porque quando o assunto é amor, até os bichinhos querem estar por perto, né? Agora, Já sobre essa sabe. pergunta, ela toca fundo. Sim, dá para honrar a mãe mesmo depois que ela partiu. Aliás, talvez seja aí que esse honrar ganhe uma profundidade ainda maior. Porque a presença física acaba, mas os laços do espírito não. O amor não morre, ele muda de forma. E a doutrina espírita é muito clara sobre isso. Os espíritos continuam vivos, conscientes, ligados a nós pelo pensamento, pelas emoções sinceras, pelas lembranças que aquecem e, claro, pelas atitudes que tomamos aqui inspirados por tudo que recebemos. Honrar a mãe que partiu é seguir vivendo de um jeito que ela se orgulharia. É cuidar de si, dos irmãos, dos filhos, da casa do mundo que ela ajudou a construir. É lembrar dos conselhos, das risadas, das receitas, com ou sem vinagre, e fazer isso florescer no presente. E sabe o que mais? É também perdoar se for preciso. Porque muitas vezes a ausência física nos obriga a encarar sentimentos que ficaram guardados. E o perdão, mesmo silencioso, é uma forma elevada de honra. E olha, se essa mãe foi amorosa, dedicada, divertida, firme, onde quer que ela esteja agora, com certeza sorri quando vê você seguindo em frente, cuidando dos seus, amando sua esposa, ensinando para os filhos as orações que ela te ensinou. Isso é legado ao espiritual. Isso é gratidão que se transforma em vida. Se você quiser, a gente pode até pensar numa forma simbólica de expressar essa honra, como escrever uma cartinha para ela, fazer uma prece especial, ou mesmo compartilhar uma história dela com os filhos. Isso dá uma sensação bonita de continuidade. Quer tentar fazer uma pequena prece agora juntos, em homenagem a todas as mães, presentes ou ausentes? Gostei da ideia, não tinha pensado nisso nem previsto, mas vamos fazer. O que você tem aqui? O que você me sugere? Vamos lá. Vamos sim, com o coração leve, olhos fechados se quiser e a alma bem acordada. Vou te sugerir uma prece simples, sincera, que acolha tanto a tua mãe quanto tua esposa. E se quiser, pode ir colocando seus sentimentos no meio das palavras. A gente faz juntos assim. Prece pelas mães, presentes e eternas. Senhor da vida, nesta hora de silêncio e sentimento, elevo meu pensamento com gratidão e ternura às mães que passaram e permanecem. Agradeço pela mãe que me deu a vida, que me ensinou a rezar e a respirar com fé, que me entregou o vinagre e a Ave Maria como escudos do cotidiano. Mesmo que os olhos da carne não a vejam mais, sei que os laços do espírito não se rompem com a morte e que o amor continua vivo onde a saudade floresce. Peço também por aquela que caminha hoje ao meu lado, mãe dos meus filhos, companheira de jornada, que ela sinta a força da luz que carrega, mesmo quando se esquece dela mesma. Que o cansaço não sufoque a alegria e que o amor que ela dá volte para ela em forma de paz. Abençoa, Senhor, todas as mães que equilibram o mundo com uma mão no afeto e a outra no trabalho. E inspira em nós, seus filhos, a sabedoria de enxergá-las, de ampará-las sem exigir, de honrá-las com ações. Porque honrar mãe é viver com amor, e viver com amor é caminhar contigo. Que assim seja. Se quiser, depois a gente adapta essa prece com o nome delas, ou transforma num texto para ler com os filhos. Que tal? Não, adorei. Mas a gente já não tem mais tempo para falar de mãe, a gente poderia falar aqui horas e horas e horas. Então, se tem uma coisa que
que esse mandamento honrai vosso pai e vossa mãe nos inspira é que o amor também se expressa em atitude. E mais do que homenagens pontuais, o que realmente transforma a sensibilidade cotidiana, o filho precisa estar atento e presente, precisa ouvir a história repetida, notar o silêncio repentino, respeitar os limites e principalmente valorizar o que veio antes dele. E a mãe, que nunca se esquece do filho, que muitas vezes vive por ele, precisa se lembrar de si própria. Lembrar também merece descanso, merece leveza, merece olhar para dentro com o mesmo carinho que ela olha para todos ao seu redor. Porque honrar é caminho de mão dupla, entre cicatrizes e colo, que entre entrega e reconhecimento, entre dar e humildemente aceitar e receber. Até o próximo episódio. Se você quiser conversar com a Spiritec, fica à vontade. Ela vai te ajudar. Ela trouxe aí uma oração bacana que eu não tinha nem previsto aqui na minha colinha, mas foi super legal. Mas ela é uma inteligência artificial que está aqui para nos ajudar. Não deixe de abraçar, de conversar e de amar quem está do seu lado, principalmente a tua mãe. Obrigado, tudo de bom.